Saúde a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Gostei de ouvir a resposta quando perguntou quantos estão animados, né? E isso é muito bom, porque ter ânimo no início é muito fácil. Agora, a nossa vantagem é que todos os dias o Senhor renova as nossas forças. Todos os dias o Senhor nos capacita para romper, para avançar. E isso não é porque é o 5º dia. Isso é porque é o Espírito Santo na sua vida em todo o ano de 2026. Amém? Gostaria de pedir aos irmãos que abra sua Bíblia. Carta de Paulo a Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5. Estou extremamente alegre, contente por estar mais uma vez ministrando a palavra do Senhor em casa, né? Isso enche o coração da gente de alegria. É uma honra, quero agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade, juntamente com o pastor e a pastora, né? Por ter me dado essa oportunidade. Sou grata ao Senhor, não merecedora, mas grata, amém? E assim diz a palavra do Senhor. Todos já encontrou? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Podeis assentar. Hoje, com o tema tendo o sentimento de Cristo, você será saudável. E esse tema, ele me veio na minha mente e me fez lembrar de um grande escritor, psiquiatra, psicoterapeuta, Dr. Augusto Cury, muito conhecido. Ele, um homem que se destacou por aprofundar na mente humana, no estudo dos sentimentos, estudo das emoções. E ele, como um grande doutor, ele começou a desenvolver um estudo onde ele levanta a tese sobre as mentes brilhantes que já se passaram, as maiores mentes brilhantes da história. Ele estuda a mente de Albert Einstein. Ele tenta entender como uma mente com um QI tão avançado teve tamanhas dificuldades no emocional, ao ponto de ter um filho e esse filho sofrer de uma doença psiquiátrica e ele nem sequer visitar o filho ir. Então ele começa a abordar isso. Ele estuda profundamente a mente de um grande ditador, Hitler, querendo saber o que impulsionava tamanha maldade, o que levava um líder a ser tão maldoso, tão tendencioso para tais atitudes. E ele, sendo ateu, é levado a estudar a mente de Cristo, é levado a estudar o pensamento de Jesus, as atitudes de Jesus. E ele, quando aprofunda nessa mente de Cristo, quando ele começa a conhecer, a identificar cada atitude, cada resposta, cada posicionamento, ele deslumbra com tamanha mente divina e ele se converte ao cristianismo. Ele aceita Jesus. Agora a minha pergunta é: se um ateu, se alguém que lutou contra a existência de Deus, simplesmente entrega a sua vida para Jesus, imagina uma igreja que crê, que confia, que está o tempo todo buscando a presença de Jesus. Quanto mais conhecer essa mente, quanto mais conhecer esse sentimento, quanto mais se espelhar nesse Jesus, melhor será.
Não tem como o resultado dar errado. Não tem como ter um 2026 frustrado. Porque Cristo vai nos ensinar em cada detalhe, em cada atitude, em cada palavra, em cada silêncio, como é que nós podemos ser saudáveis na presença dEle. E Ele vai nos ensinar isso. E o que mais me apaixona é porque quando ele começa a estudar, mesmo cético, a própria palavra, os estudos e a atitude, ele não se distanciou da Bíblia e o seu coração se converteu. E os nossos neurônios, existe um neurônio chamado neurônio espelho. E que neurônio é esse? Qual é o papel? O seu nome já fala. Ele vai espelhar. Ele vai fazer o mesmo. Ele vai se identificar. Esse neurônio espelho, ele é responsável por uma atitude muito comum que nós fazemos. Qual é? Quando a gente vê alguém, por exemplo, um pai, fica sabendo que aconteceu alguma coisa com alguém, com seu filho, ele enche de compaixão, seu coração se compadece, porque esses neurônios passam essa mensagem para a mente e traz esse sentimento que tudo que a gente vê com a dor do outro, a gente se assemelha com da gente. Isso é o neurônio responsável pelos neurônios espelhos. Eles fazem esse papel. E por que ele faz isso? Para a gente poder se espelhar em quem nos cerca, para a gente poder ser parecido com quem está do lado. Por isso que tem a tese de que nós somos exatamente semelhante às 5 pessoas mais próximas que nos cercam. E isso a gente faz sem perceber esse pensamento. Mas por que você está fazendo isso, falando dessa forma, pastora? É porque se eu vou parecer com alguém que está perto, por que é que eu não vou trazer Jesus para mais perto, para mim me parecer mais com Ele? Por que é que eu não vou me aprofundar na palavra, nos seus feitos, no seu posicionamento, para que eu possa replicar aquilo que Ele veio para nos ensinar no dia a dia, em nossa vida, na nossa história, na nossa família, no nosso meio. E a gente tem que buscar, para conseguir esse nível, nós temos que conhecê-lo. Devemos conhecê-lo. Eu fico encantada quando eu vejo o pastor falar, e aqui todos incentivar, vamos ler a Bíblia. E a Bíblia, ela não foi feita para você ler porque você não tem nada para fazer. A Bíblia não foi feita para você ler porque você está entediado, para você não ficar ocioso, não. A Bíblia foi feita para ler, para conhecê-lo. Quanto mais você lê, mais você o conhece. E a palavra do Senhor vai nos dizer em Tiago 4:8: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o seu coração. Quer ter uma vida saudável? Chega mais perto de Jesus. Temos que conhecê-lo. Por quê? Porque a própria palavra vai nos dizer em Salmo 34:8: provai e vede que o Senhor é bom. Ela está falando para você experimentar. Vai sem reservas. Experimenta esse Deus extraordinário. E ele ainda vai dizer em Oséias 6:3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então já dei N motivos pelo qual eu devo buscar, conhecer, para replicar o que Ele fez. Me aproximar dEle para fazer exatamente como Ele fez. E quando esse tema me foi proposto, eu procurei alguns exemplos pelo qual nós precisamos. E o Senhor vai nos trazer lições do quanto nós precisamos melhorar, do quanto nós precisamos nos espelhar nele, do quanto nós precisamos filtrar e olhar quais são os sentimentos que nos movem, quais são as respostas que nós damos, qual é o
posicionamento dele diante dos conflitos? Qual é a resposta que ele dá diante da adversidade? E será que eu estou apta? Será que você já está pronto? Será que você pode melhorar um pouquinho? E alguns exemplos eu quero trazer para você. O primeiro é do texto que nós lemos, onde ele vai dizer na carta de Filipenses que ele se esvaziou. E quando a gente fala sobre esvaziar, que ele se despiu, a gente imagina que foi algo fácil, que foi algo simples, que foi algo possível para ele, porque ele é Deus. Então eu vou trazer para você, no mesmo patamar de comparação, da dificuldade que é se esvaziar, se despir, se humilhar. E para isso eu quero ler um texto, eu quero falar do texto para vocês, que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 5, onde começa a narrar sobre a história de Naamã. Quem era Naamã? Era um general famoso, temível. Ele era conquistador, ele tinha suas patentes, a honra dele era as vestes que ele vestia. Onde ele chegava, todos sabiam o quão poder aquele homem tinha. Mas nós sabemos que ele também possuía uma debilidade. Ele tinha uma doença, ele tinha uma enfermidade. E essa enfermidade ele tentava tampar o tempo todo, ele tentava esconder o tempo todo, porque mais da necessidade de ser curado era a vergonha de se expor. Ele era tomado por esse sentimento. Ele não podia tirar as suas vestimentas, os seus títulos, a sua posição. Ele não podia descer, ele não podia se humilhar. Mas a Bíblia vai nos dizer que uma menina de dentro da casa, e essa menina de dentro da casa viu. Por quê? Porque quem vê as nossas debilidades é quem está dentro da casa. Remanari andarai. Às vezes a gente aparenta ser forte, às vezes a gente aparenta ser tanta coisa, mas quem é de dentro de casa sabe, simplesmente sabe. E nós vemos ele se apresentar, mas ela não vai com crítica, ela não vai para apontar, ela vai dar uma solução. E usada pelo Espírito Santo, ela afirma: nas terras de Israel tem um profeta, e esse profeta clama a um Deus, que este Deus faz milagre. Então eu não sei embaixo da tua capa o que tem, mas aqui Remanari Andarai é onde Deus fala, onde Deus faz e onde Deus faz milagres. E leva ele a ter esperança. Então ele vai em busca do profeta. Chega na presença do profeta Eliseu. E o que ele esperava? Ele esperava as suas patentes falar mais alto. Ele esperava a sua posição impressionar. Ele esperava, ele tinha um sentimento: eu vou chegar, tudo vai parar. Eu vou chegar, vou ser tratado diferente. Mas Deus vai com o remédio para a enfermidade. Porque enquanto ele achava que o mal dele era lepra, Deus ia tratar o orgulho. Deus ia tratar, às vezes, a arrogância daquele homem. E quando ele se depara com o profeta Eliseu, ele apenas diz: por favor, nem saiu lá fora, vai lá, desce nas águas do Rio Jordão, e você mergulha 7 vezes e será curado. Parecia algo tão simples, ao ponto de decepcionar. Porque ele, ao invés de buscar a sua cura, usa decepção. Ele se sente decepcionado, porque ele esperava mais, ele queria mais. Mas o segredo ali estava no se humilhar. Aquele homem começa a entrar em conflito. E quantas vezes nós temos esses conflitos? Quantas vezes a nossa cura, quantas vezes a nossa resposta depende apenas de um ato de humilhação. Então aquele homem é encorajado, retira, despe aquela roupa, tira sua patente e começa a descer. E não desce uma, não desce só 2, não desce só 3, não desce só 4, não desce só 5, não desce só 6, mas 7 vezes para o milagre chegar.
E quando a gente fala sobre isso, dói na gente, porque descer não é fácil, se humilhar também não. Mas quando nós queremos ser curados, saudáveis, nós não podemos resistir ao trabalhar do Senhor. Agora, para você dizer, e o que isso tem a ver? É que se aquele homem, com uma patente terrena, com um título daqui, teve tamanha dificuldade, o que você acha que Jesus deixou para poder descer? O que você acha que ele abriu mão para poder descer? Um Deus indescritível, um Deus incomparável. Falamos tanto da sua grandeza, mas deixa eu te adiantar, não se pode medi-lo. O universo tem bilhões de anos-luz no seu diâmetro. Ele é maior do que o universo. A sua glória é incomparável. E ele não foi coagido, não foi forçado. Ele decidiu abrir mão de tudo para poder descer. Não deixou coisa pouca, não abandonou coisa pequena, insignificante. Foi toda a sua glória. E ele desce. E ele se diminui. Esse Deus que é maior do que o universo se faz pequeno. Fica do tamanho de que onde eu possa abraçar para poder conhecê-lo. Esse Deus tremendo, extraordinário, não viu problema em descer na terra e começar num corpo de um menino. Esse Deus que tudo sabe, não teve problema em aprender, engatinhar e trocar passos. Para quê? Porque ele tinha um propósito maior. E esse Deus, ele não viu problema, porque em tamanha majestade, se fosse para propor uma descida, tudo bem, eu vou descer para uma casa real, eu vou deitar em berço de ouro, eu serei da realeza lá da terra. É humilhante, mas é menos. Mas nem mesmo assim ele fez. Ele foi muito abaixo. Nem berço tinha, deitou numa manjedoura. Nada favorável. Se fez tão pó, tão pequeno. Para quê? Ele se humilha tanto que ele não veio para mandar, para desmandar, para ter nenhum quadro de valor. Não era para ele ser doutor, não. Era para ele ser servo. Imagina o tamanho da ofensa, o tamanho da proposta. E ele aceitou, ele escolheu, ele quis, é ele que decidiu. Agora, algo tão grande e extraordinário se fez pequeno, para que nós que somos tão pequenos pudesse experimentar o que é as grandezas do Senhor. E com esse sentimento ele veio para se humilhar, abriu mão do que era dele. Mas nós vemos também, muito claramente, no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, vai narrar um fato totalmente oposto. Vai falar de um anjo de luz, imagina, do céu mais belo. Aquele que não só comandava os louvores, mas ele era o próprio louvor andando. Ele andava e o louvor fluía para a glória de Deus. Ele entrava onde nenhum outro entrava. Ele ia na sala do trono. E ele vendo a glória de Deus como era, enquanto o meu Jesus abriu mão da glória que era dele, esse anjo aqui quis roubar a glória que era do Senhor. Aí a Bíblia vai nos dizer como você caiu dos céus, ó estrela brilhante, filho da alvorada, foi lançada à terra, você que destruía as nações. Tanto poder foi lançado céu abaixo. Enquanto um decide descer, quando a gente
é tomado pelo sentimento da humildade, a gente decide descer. Quando a gente é tomado pelo sentimento do orgulho, nós somos lançados abaixo. Simples. É uma matemática clara. Agora a minha pergunta é: se eu estou fazendo o projeto 2026, onde eu quero cultivar os sentimentos que há em Cristo, será que vai ser mais fácil eu escolher me humilhar, ou será que eu vou esperar Deus me lançar? O que eu vou decidir? Será que é mais saudável eu me sujeitar à vontade do Senhor, o propósito do Senhor, os desígnios do Senhor? Ou será que eu posso levantar o meu nariz e achar que eu tenho patente, posição, entendimento, diploma, conhecimento o suficiente para rejeitar o que Deus tem para mim? Essa pergunta fica nos nossos corações. Se eu tenho que cultivar o que Jesus fez, eu faço o que Ele faz, ou então eu vou me espelhar em outro ser, e que não é com resultado bom. E quando a gente vai olhar sobre os feitos de Jesus, o quão extraordinário Ele é, e o quanto Ele é inspirador, tem mais uma atitude que Ele faz que nos encanta os olhos, que nos faz encher os olhos de muita alegria. E onde está essa passagem? Está em João, capítulo 8, versículo 3. Vai narrar uma história. A história de um dia a dia de Jesus. Qual era o dia a dia dele? Se você não sabe, ele estava a grande maioria das partes orando. E a Bíblia vai dizer nos versículos anteriores que ele estava orando pela madrugada. Aí depois que ele terminou de orar, ele tirou aquele soninho básico? Não, ele não tira o soninho básico. Ele vai lá para a sinagoga. Chega na sinagoga e vai fazer o quê? Vai ensinar, vai instruir, vai arrebanhar o povo. O povo estava com sede, estava com fome, não podia perder tempo. Vai até a ele, busca a presença dele. Aí diz a passagem que surge no ambiente do nada fariseus, doutores da lei, vem arrastando uma mulher. Que mulher é essa? Uma adúltera. Foi pega em adultério. Eu imagino pelo furdunço, aquele movimento todo, chegando diante de Jesus. Se fosse nós, pelo menos eu, a gente já fala logo: quanto mais eu oro, mais a tribulação vem. Orei de madrugada, estou aqui na casa do Senhor, e de repente, do nada, acontece uma coisa dessa. Mas olha o quanto Ele nos ensina. Tudo um alvoroço ao seu redor, e Ele tranquilo, e Ele calmo, e Ele pleno. E todo mundo falando, e todo mundo no eu imagino essa mulher sendo arrastada, e aos berros e gritando, mas ele calmo. Por quê? Porque ele carregava uma certeza. Quem sabe não veio aquele versículo na mente dele, Salmo 27, 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim uma guerra, ainda assim eu confiarei. E eu pedi para Deus: Deus, eu não sei quando vai estourar, mas quando ela estourar, vai me encontrar calma. Eu responderei calma, porque a minha confiança está no Senhor. A minha certeza está no Senhor. E aquele auê todo, e chega os doutores da lei e começa a pressioná-lo, dizendo: essa mulher foi pega em adultério, o que você acha? O que a gente vai fazer? Vamos embora apedrejar? E eu imagino a multidão já com a pedra na mão dizendo: mata, mata, mata. Você não consegue imaginar isso? E Jesus calado, se declina e começa a escrever na terra.
E isso começa a nos dar uma lição, você sabe por quê? Porque você não sabe quantas vezes o inimigo prepara situações para roubar a nossa paz, para nos levar a tomar decisões, a dizer palavras, a ter atitudes que o nosso Cristo não teria. E o problema vem de repente, e nós somos pressionados. Eu não vejo Jesus correndo para explicar, eu não vejo Jesus chamando para poder justificar. Eu vejo um Jesus confiante daquilo que é justo, daquilo que é verdade e daquilo que é vida. Eu vejo um Jesus controlando as emoções, os sentimentos e fazendo aquilo que é correto fazer. Com Jesus não tem cabeça quente, com Jesus não tem ímpeto, não tem foi sem querer, não tem eu estava nervoso. Com Jesus não é assim. Jesus estava preparado, e de tanto eles insistir, de tanto eles pressionar, aí ele sai com a frase que ela vai nos definir: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Agora, nesse cenário, quisera eu te dizer que é claro que facilmente eu estarei na posição que Jesus faz. Quisera eu te dizer, muito que realidade, nós sejamos igual a essa mulher que está em pecado, que todo mundo peca e está lá esperando a sentença vindo de Jesus. Mas quantas e quantas vezes que nós, tomados pelo senso de justiça, somos os primeiros a pegar as pedras e estar pronto para poder atirar em alguém. Quantas vezes que nós que deveríamos cultivar os sentimentos de Jesus, que é daquele que é tardio no irá, aquele que tem o poder de julgar mas não julga, e ele se põe como advogado, mas está prontinho para descer a pedrada. Quantas vezes que nós não conhecemos, só de ouvir falar, fica sabendo do negócio, tem razão, eu sempre imaginei isso dele, eu sempre pensei isso dela, não me surpreende em nada. Escuta, nós temos que seguir o sentimento de Jesus. Será que a gente se enquadra nesse cenário? De que lado você estaria? Quando que a gente se enquadra nesse cenário? Quando a gente simplesmente consegue saber da história da pessoa. Ela peca, ela cai, ela erra, ela falha, mas ela se arrepende. Jesus perdoa, dá uma nova oportunidade para ela, joga no mar do esquecimento, dá sandália nos pés, coloca anel no dedo. Mas nós não, nós insistimos em lembrar daquela que caiu. Que tipo de sentimento é esse que você está cultivando para poder ser mais que vencedor, saudável, cheio do Espírito Santo em 2026? Aquele que compra a primeira história que chega no ouvido. Aquele que alguém chega com uma conversinha. Você sabia? Fiquei sabendo. Alguém me contou. Será? Deve ser. Qual lado você está? Quem é você? Que tipo de sentimento você está pronto para cultivar nesse ano de 2026? O seu neurônio vai espelhar quem? Quem que você vai copiar? Amém? Então não vamos julgar como Cristo, que poderia e tem todo o poder, mas escolheu defender, escolheu perdoar, escolheu apoiar, escolheu ter compaixão, escolheu estar do lado. Porque onde vai chover pedra, irmão, não fica um do lado, mas Jesus ficou do lado dela. Amém? Terceiro personagem, terceiro ato que ele nos inspira, que ele nos faz refletir. A que ponto será que eu estou indo no caminho certo?
Será que eu devo melhorar? Será que eu estou atenta aos detalhes? E essa passagem ela vai se encontrar em Lucas, capítulo 10, do 25 ao 37. Vai falar de um cenário que é criado pelo próprio Jesus somente para dar uma resposta. Qual era a pergunta? Ora, mestre, quem é o meu próximo? Ele que fala: amai a Deus acima de tudo e o teu próximo como a ti mesmo. Aí alguém do lado, com coração bem farisaico, olha para ele e pergunta: quem que é meu próximo? Será que meu próximo é quem, nossa, manda prato de bolo lá para minha casa? É aquele que manda mensagem todo dia falando assim: como você era querida, como você é querido, como você é amado. É aquela pessoa que está sempre com um sorrisão largo, que te abraça, afagante, igual quando a gente chega aqui? Não. Aí ele cria essa resposta: o próximo. E começa a falar sobre a parábola do bom samaritano. E nessa resposta, Jesus faz questão de enfatizar quem era o próximo, mas também deixa claro o que devemos fazer para esse próximo. Ele começa a dizer que um homem foi atacado por salteadores. E esse homem, além de apanhar, foi lançado o quê? Na margem. Jogado na beira do caminho. Cai como se estivesse morto, prostrado. E o que é que nós vemos? Nós vemos Jesus fazendo questão de dizer que tinha gente que tinha tudo para conhecer o coração de Jesus, para fazer como ele faria, mas não fez. Lá passa sacerdote, passa passos largos. Lá passa levita, também não pode tocar. E ele começa a criar aquele sentimento: não, a minha posição, a minha necessidade, não, porque o meu cargo, não, porque o meu tempo, um monte de explicação por que não poderia ajudar. Mas Jesus começa a levantar alguém no cenário que esse estaria com o coração apto para fazer. E esse bom samaritano, primeira coisa que ele faz é descer e socorrer quem precisava. Desce, socorre. Ele gasta tempo, ele gasta tudo o que ele tinha. Ele tinha o que? Azeite, derrama nas feridas. Ele tinha o que? Vinho, derrama lá nas feridas também. Pega aquele homem, leva para uma estalagem, gasta dinheiro. Agora a minha pergunta é: o que você está disposto a fazer pelo seu próximo? O que nós estamos dispostos a dispor para o próximo? E ele estava dando um tapa de luva de pelica naquele homem, porque ele estava falando que era aquele arco inimigo que era para ser feito. Era quem ele não gostava. É aquela pessoa que talha o nosso sangue. É aquela pessoa que a gente fala assim: não vou com a cara, não gosto do jeito dela, não gosto do jeito dele. É esses. É isso tudo para quem a gente diria que não tem amizade, não tem vínculo, não tem nada. É Jesus te convidando a fazer para quem precisa. É Jesus te convidando e dizendo: se você sentir o que eu sinto, quando você passar perto de alguém que estiver caído, você não vai fazer vista grossa. É Jesus dizendo: se você sentiu o que eu sinto, quando você vê alguém à beira da morte, Ramanari Andarai, você vai perder a paz e vai lá, enquanto não socorrer, você não vai ter sossego. É esse sentimento que Jesus está dizendo para a gente cultivar, para a gente dedicar, para a gente ter. É esse tipo de labor. Porque a gente acha, irmão, que servir a Deus é vestir a sua melhor roupa, calçar o melhor sapato, entrar pelas portas e se assentar aqui neste banco.
A gente pensa, irmão, que você ser dizimista fiel, você fazer parte do grupo, e do grupo A, do grupo B, do grupo C, você já está tudo ok para Jesus. E Jesus está querendo passear com você nas margens, pegar aqueles que estão caídos, feridos, à beira da morte, esquecidos, desprezados, aqueles que não têm valor algum, bem nenhum a oferecer, e a esses você ser usado para curar, sarar, levantar e ainda investir na vida deles. Esse é o sentimento de Jesus para a minha vida e para a sua também. É esse tipo de patamar que Deus quer te elevar. Não é para você chegar aqui e falar: não, mas esse problema, ele aí é para pastor. Esse problema, ele é para líderes. Não, esse problema é para você. É você que Deus quer usar como um bom samaritano, com coração cheio de amor, misericórdia e pronto para servir. Compaixão. É esse tipo de sentimento que tem que verter nos nossos corações. Próximo. No livro de João, capítulo 15, versículo 26. Jesus vai nos dar uma lição. Como você se comportaria? Que tipo de sentimento sairia na sua vida se Deus colocasse do teu lado por 3 anos e meio alguém que você saberia que iria te trair? Como é conviver com alguém que vai te trair? Que tipo de sentimento a gente vai criar com alguém que vai nos prejudicar? Que pode até, quem sabe, nos levar à morte. Igual foi o caso dele. Como que foi a resposta de Jesus diante do dilema? Como que foi quando Jesus, primeiro, quem escolheu o traidor foi ele. Já começa por aí. A gente olha assim: Deus é que me livre, nós não queremos nem estar perto. Vai nos trair? Não quer nem estar perto. Jesus fala: vem cá. Olha o sentimento de Jesus. E é 3 anos e meio do lado daquele homem. E não tem uma passagem falando: e Jesus brigou com Judas. Não tem. E Jesus desprezou Judas. Não tem essa passagem. E Jesus, ele simplesmente partiu o pão, deu o pão para todo mundo, deixou Judas sem. De jeito nenhum. Jesus lavou os pés de todo mundo. De Judas não, sai daqui, você vai me trair. Não, Jesus lavou o dele. E Jesus é tão misericordioso, você sabe o que ele faz? Qual é o cargo que vai dar para alguém que pode trair, te passar a perna? Coloca ele como tesoureiro. Gente, é a mesma coisa que pegar uma raposa e colocar ela na porta do galinheiro. Você sabe por quê? Porque por mais que Jesus soubesse, Jesus não desistia de Judas. Não desistia de Judas. Jesus trabalhava no coração de Judas. Jesus queria que Judas fosse transformado. Jesus queria que uma daquelas mensagens tocasse no coração de Judas. Jesus não deixava ele para trás. Jesus não expulsava, não. Ele pegava e trazia ele o mais perto que possível. Quer um exemplo? Na ceia. Nós vamos ver na ceia, onde nós temos na nossa mera ilustração a pintura, né? Daquele, qual que é? Leonardo da Vinci, não é? Leonardo da Vinci faz aquela pintura da Santa Ceia. Era uma mesa posta, todos de pé, Jesus no meio, tudo bonito.
Mas na realidade não era assim. Para começar, que eles jamais estariam em uma mesa que era naquele patamar de altura. Não era. Se tratando da Páscoa, aquela mesa, a primeira coisa que ela ia ser era baixa. Porque eles tinham a cultura, principalmente na Páscoa, de se sentar ao chão, a ceia, para poder lembrar: olha do pó que Deus nos tirou, olha de onde que Deus nos tirou. Tinha um sentido. Ela não era extremamente da forma que as nossas mesas é. Ela era colocada de uma forma de U. De um lado ficava o quê? Nós vamos ver nessa passagem. De um lado estava João, Jesus na ponta. Por quê? Porque ele era o anfitrião. Do outro, quem que ele coloca? Judas. Os outros no meio da mesa, espalhados ao redor dessa mesa. Quando Jesus fala: um de vocês irão me trair, Pedro do lado de lá começa a piscar para João e começa a perguntar. Pergunta para ele quem? Imagina, Jesus falando aqui, ó: um de vocês vão me trair. E você teria coragem de perguntar? Pergunta quem? Pedro queria saber quem era. Pedro estava doido para poder pegar quem ia trair Jesus. Pedro tinha aquele sentimento de justiça própria. Bobeou com ela, arranca a faca, pega a espada, corta-lhe a orelha. E acredito que tem muito Pedro ainda até hoje aqui, hein? Vamos cortar a orelha. Falou de Jesus. E João deitado em seu peito, pergunta quem. E ele sussurra que quem ele molhasse um bocado do pão e lhe entregasse, era quem o trairia. Você lembra que eu te falei como que era a configuração da mesa? Não fala que Jesus se levantou, deu a volta e entregou. Judas estava do lado. Ele traz aquele homem que iria lhe trair horas depois e coloca no lugar da honra. Fica aqui perto de mim, que o seu coração é quebrante. E eu quero te dizer uma coisa: Jesus não desiste de ninguém. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus conhece as nossas atitudes. Ele sabe os picos de quão bom a gente vai e quão baixo a gente desce. E Ele não abre mão de ninguém. O tempo inteiro o sentimento de Jesus é trazer para perto. O tempo inteiro o sentimento de Jesus é que nenhum se perca. Onde que a senhora está vendo esse negócio? Olha só, João 6,39. E a vontade de quem me enviou é essa: que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Jesus não queria que Judas o traísse e que fosse se enforcar. Por que que o coração de Judas não se aquebrantou, não se arrependeu como o de Pedro? Porque nós classificamos pecado, acredita? Nós achamos que o de Judas foi pior. Pedro foi coisinha à toa, negou Jesus só 3 vezes. Coisa à toa. É porque fica falando lá nos evangelhos, por isso que a gente... Mas era coisa até de se esquecer. Agora trair não. E para Jesus não tem isso. Não tem o vosso pecadinho, não tem aquele pecadão. Tudo é pecado. Mas qual é a vontade de Deus? Que nenhum se perca. E que a gente venha se arrepender. E que aqueles que vai nos trair, traga para perto. Chama de amigo. Lava os pés se preciso for. Põe do lado da mesa no lugar de honra. É fácil. É fácil. É seguir os sentimentos de Jesus. É ser como Jesus. Tá vendo tanto que nós gostamos daquele evangelho assim, ó, light, leve, suave? Quando fala isso, todo mundo tá aquela torcida na face, sem perceber. Lave os pés desse Judas. Aí hoje eu ouvi uma palavra, achei linda. Ela falou assim:
perdoe. Porque quem não perdoa, quem não perdoa, se parece com quem te feriu. Quando a gente não perdoa, a gente fica muito parecido com aquela pessoa que nos fez aquele mal. Você sabia? A gente acaba replicando aquele mal para outras pessoas. Agora, quando você perdoa, você fica muito parecido com quem também já te perdoou. E foi Jesus que te perdoou. Você não era digno e Ele te perdoou. Eu não sou digna e Ele me perdoou. E se quem que eu quero parecer? Com quem que eu quero me parecer se não é com Ele? Então a gente tem que perdoar. Eu tenho que perdoar. Eu preciso aprender, cultivar o perdão no coração. E para finalizar, e os meus minutos são poucos, que para ter os sentimentos como de Cristo, imagine agora Jesus chegando. Traga para sua mente essa cena. Igual ele chega em Pedro, o discípulo fujão, aquele que negou e correu, aquele que voltou para os seus velhos hábitos, era pescador, voltou a pescar de novo. Aquele que eu não sei por qual motivo, mas ele estava nadando na praia e nu. De repente, viu Jesus. E Jesus chega naquela praia e começa a chamá-lo. E ele ainda em dúvida, mas se aproxima dele. Jesus não critica. Jesus não joga na cara. Jesus não cobra nada. Prepara pão e peixe. Quer cear, quer se alegrar com quem ele está revendo. Então ele começa a fazer uma pergunta. Pedro, tu me amas? João 21:15. Ora, claro, Jesus. Tu sabes? Acabou de negar. Mas agora ele diz, tu sabes que eu te amo. E ele ainda insiste. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. E Jesus querendo sondar que sentimento é que eu gerei no coração desse discípulo. Será que agora ele está apto? Será que agora ele pergunta de novo? Pedro, tu me amas? Se coloca de pé. Porque se existe um sentimento para que tudo vai bem na sua vida, e que você não vai poder negar de forma nenhuma em 2026, é o sentimento do genuíno amor por Deus. O sentimento do amor verdadeiro por Jesus. O que vai fazer você chegar até o último dia deste ano é o amor por Ele. O que faz você passar por dificuldades, o que vai fazer você vir mesmo chorando, o que vai fazer você ultrapassar a barreira do cansaço, da desilusão e da dor, é o amor. É uma hora, aquele medo de apenas dizer que conhece Jesus. E depois, encorajado, cheio do Espírito Santo, um Pedro que negou 3 vezes, sai para fora e traz 3.000 almas para esse Jesus que ele disse que ama. Remanari andarai.
Esse Pedro que uma hora estava se escondendo, dizendo: não era eu. Se prontifica, cheio do Espírito Santo, prega, leva o evangelho, cura enfermos. Ele anda e a sua sombra cura, a sombra dele cura, porque ele entendeu o sentimento que ele devia cultivar. Ele reconhece o quão pecador é. Já não é um Pedro valente, já não é um Pedro que acusa, é um Pedro que se humilha. Não é mais aquele Pedro preocupado com a posição, se está sentado do lado de Jesus ou se está do outro lado da mesa. É aquele Pedro que está disposto a morrer por esse Cristo. Que nível de sentimento você quer cultivar neste ano? Você quer ter flashes de emoções? Ou você quer ter base de amor verdadeiro? Porque amor verdadeiro, irmão, com tudo ou com nada, o amor não muda. Ganhando ou perdendo, o amor não se abala. Rebassuri andarai, morrendo ou vivendo, permanece amando. E quem consegue amá-lo mais que tudo é digno do seu amor. E em Mateus 10:37 vai dizer assim: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Mas quem toda a vida perder a sua por minha causa, acha-la. Feche seus olhos agora. A palavra do Senhor vai dizer: cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração ensinável. E eu quero aprender de ti, aprender porque tu és manso, humilde. O orgulho cai, a arrogância sai. A resistência, o coração orgulhoso, endurecido, não permanece de pé. O sentimento de abrir mão para receber a vida eterna, o amor verdadeiro e uma vida saudável. E não só aqui, mas uma vida eterna. É uma eternidade. Uma eternidade te espera. Te espera. Uma eternidade te espera. Te espera. Cria em mim, ó Deus, um coração ensinável. E em 2026, seus sentimentos fluirão através de mim, em mim. Em nome de Jesus, que nós possamos estar aptos para espelhar nele, copiá-lo, admirá-lo, mas acima de tudo, amá-lo como verdadeiramente ele merece. Eu agradeço a oportunidade, devolvo a